Bom, gente, agora que a gente entendeu bastante sobre a parte técnica, sobre as chapas, sobre os padrões Arauco, sobre os detalhes na hora que a gente precisa especificar, agora que você já tem conhecimento sobre a parte de harmonias, de combinações, de como combinar os diferentes padrões, e agora que a gente já entendeu também como a gente precisa, o que a gente precisa entender para especificar a chapa ideal para cada um dos ambientes, a gente vai entrar agora no nosso último módulo, onde eu vou ensinar para vocês como que a gente faz para criar um manual de marcenaria completo com todas as informações que a gente precisa entregar para o nosso fornecedor, para que vocês tenham então cada vez mais confiança e menos erros e menos retrabalhos na hora de detalhar e de especificar. Então, gente, o que é um manual de montagem, né? O manual de montagem, basicamente, ele é um plano técnico com todas as informações que a gente precisa para executar. Então, quando a gente está falando de arquitetura, quando a gente está falando de decoração, a gente tem lá a nossa parte toda de 3D, onde a gente vai deixar a imagem bonita, onde a gente renderiza, e depois a gente precisa transformar todas essas informações em execução, né? Quando a gente está falando de execução aqui, a gente está falando desde a escolha da chapa correta para o nosso projeto, como todos os elementos de projeto que a gente precisa levar e como que a gente especifica e a gente apresenta todas essas informações para o nosso fornecedor, ou seja, para o nosso marceneiro, conseguir executar e entregar na casa do nosso cliente. Que nem eu falei para vocês, se a gente parar para pensar na nossa cadeia, né? Então a gente tem lá desde as toras de madeira, onde a gente transforma elas em cavacos e a gente tem lá o MDF, a gente tem o MDP e depois dessas chapas cruas a gente vai passar pelo processo de laminação, onde a gente vai ter as chapas revestidas, né, que são as nossas melaminas, e aí as melaminas a gente tem lá todo o nosso processo de fitamento, a gente tem esse primeiro processo. Depois a gente entra numa parte de conceito, de criação, onde a gente está falando realmente de estética, mas a gente também está sempre levando a parte técnica em consideração, que é a gente falar sobre harmonias, a gente falar sobre as combinações, ou seja, fiz o meu 3D, escolhi todos os elementos, escolhi as diferentes chapas e estou levando em consideração todo o meu conjunto. E aí para isso a gente passa para o nosso mapa de projeto, onde a gente entende as diferentes fases, né, do nosso projeto, e uma dessas fases é a marcenaria, e essa fase de marcenaria a gente amplia através do nosso mapa de marcenaria, e agora a gente entendendo esse mapa, a gente vai criar esse manual, onde a gente vai colocar todas as informações necessárias para o nosso projeto, né? Então, fazendo aqui uma recapitulação, porque eu acho que é um dos pontos mais importantes desse curso, é esse módulo, falando na parte de chapa, o que nunca pode faltar no projeto de vocês? É escolher o tipo de chapa, indicar a espessura, qual é que é o acabamento e pensar sempre na parte de iluminação e no uso do ambiente. Quando a gente está falando na parte de projeto, o nosso mapa do projeto é pensar sempre no layout, na estrutura, nas instalações, para compatibilizar com os revestimentos, a marcenaria e a iluminação. E esse todo do projeto, a gente pensar sempre na harmonia do conjunto, e não só na marcenaria de forma isolada. E aí, abrindo o nosso projeto de marcenaria, a gente tem o nosso mapa de marcenaria, que é o passo a passo de tudo que a gente precisa para detalhar um projeto. No módulo anterior, eu trouxe para vocês esse checklist do projeto de marcenaria, com todas as informações que vocês não podem esquecer na hora que vocês vão especificar um projeto, né? Então aqui, gente, a gente tem o padrão de tudo que vocês precisam. Agora, como que a gente representa esse padrão no nosso projeto? Então, quando a gente começou a fazer o nosso projeto, lembrem sempre do volume, né? Do primeiro ponto. E quando a gente está falando aqui de volume, a gente está falando das medidas. Profundidade, altura, largura, né? Então, coloquem todas essas informações no detalhamento de vocês e já deixem definida todas as espessuras, ou seja, qual que é a espessura do tampo, qual que é a espessura do fundo, qual que é a espessura das portas e principalmente como é que são os encontros dos cantos, né? Isso é uma coisa que eu vejo em poucos projetos e eu quero trazer aqui para vocês, para desde cedo vocês terem esse costume de fazer esse detalhamento. Então, quando vocês vão construir o projeto de vocês, quando vocês vão desenvolver o 3D de vocês, seja no SketchUp, no ProBob, no ArchiCAD, a ferramenta que vocês utilizarem, já desenvolvam todo o projeto com as espessuras corretas desde o início. Se vocês tiverem esse trabalho de perder tempo antes para ganhar tempo depois, o detalhamento de vocês, gente, ele vai ser muito mais assertivo e vocês vão conseguir fazer isso com muito mais facilidade, né? Então, quando a gente está falando de detalhamento, esses são os primeiros elementos que não podem faltar no nosso projeto, né? Então a gente está falando ali do volume, das informações principais que elas acabam sendo a base do nosso projeto. Depois disso, gente, a gente vai para a parte de modulação. O que é modulação, né? É descrever o nosso móvel. Como que a gente está vendo aquele armário? Eu estou olhando para esse armário, o que eu estou vendo? Eu estou vendo 4 portas, mas elas são portas de abrir? Elas são portas basculantes? Elas são gavetões?
Como que é isso, né? A gente pode olhar e a gente pode ter várias ideias, por isso que a gente representa. Nesse caso, são quatro portas basculantes, mas elas poderiam ser gavetas, elas poderiam ser portas de abrir, por isso que a gente olha para o desenho, a gente vai criando esse memorial que a gente vai explicando as nossas ideias. Então a gente está dizendo lá a altura, a largura, a profundidade, a gente está dizendo o tamponamento, qual que é o tipo de canto, a gente está dizendo as espessuras. E agora a gente vai falar sobre os padrões, ou seja, quais são os acabamentos, o que é interno, o que é externo. Pô, eu estou fazendo aqui um móvel que ele é interno e externo samba, mas ele tem um revestimento externo, né, de tamponamento de 6 milímetros, que ele é no branco supremo. Então a gente está descrevendo o nosso móvel. Quando a gente está fazendo um memorial, a gente tem que saber detalhar, mas a gente tem que saber descrever. Porque quando a gente descreve, a gente deixa clareza. É igual quando a gente vai fazer um banheiro. Pô, vou fazer um projeto do banheiro, eu vou criar um memorial. Eu quero uma cuba da Deca L701 40x40. Eu quero um vaso da Docol do tipo XYZ na cor Y, né? Então a gente vai criando o memorial e a gente vai amarrando as informações. E a mesma coisa a gente vai aprender agora para fazer o nosso manual de marcenaria. Eu quero que vocês, a partir de agora, vocês olhem o projeto de vocês detalhem e vocês descrevam tudo que vocês estão vendo. Vocês vão começar descrevendo as informações mais técnicas, de medidas, de espessuras, para depois vocês descreverem as informações de aberturas, para depois vocês descreverem as informações de padronagem, para depois vocês descreverem as informações de detalhamento, ou seja, alturas, medida dos módulos, né? As larguras, os detalhes extras, porque dessa forma, gente, se desde o início a gente criar todo esse racional, para vocês construírem um memorial de projeto, vai ser muito mais assertivo, né? Então esse é o passo a passo da gente levar informação, né? Então aqui, se a gente parar para olhar o detalhamento de marcenaria, né, o que falta nele? Faltam nele as medidas, né? Então pode ser um detalhamento que ele está completo, que ele está pensando em todos os pontos, na compatibilização, nos detalhes, no detalhe do puxador, no detalhe da porta, mas ele não tem as medidas, então ele não tem como ele ser construindo se ele não tiver as medidas. E aí, se eu entregar isso para um marceneiro, ele pode fazer o que ele quiser. Então, muitas vezes, o desenho bem representado não significa que o detalhamento está completo. E para ele estar completo, ele tem que estar passando por todos esses passos e por todas essas informações, né? Seja nas vistas, escolhas dos acabamentos, né? Definição de todos os detalhamentos, como nos pontos de compatibilização com as elétricas, com as informações, mas é muito importante que vocês incluam todas as informações de medidas, né, e que vocês criem sempre esse memorial descritivo, onde vocês vão estar trazendo todas as informações para o desenho, para ele ficar bem completo, tá? Então eu quero que vocês entendam aqui que especificar, a gente não é só desenhar de forma bonita, com tudo, não, é bem representado, com todas as informações, ou seja, qual que é o papel do manual de marcenaria? A gente poder trazer todas as informações que a pessoa que ela for ler, ela vai ter tudo aquilo ali para não precisar ligar para vocês, ou seja, quanto mais completo tiver aquilo ali, menor a chance de erro, menor a chance de retrabalho, e é isso que eu tô trazendo nesse momento para vocês, né? Então lembrem sempre que quanto mais completo, quanto mais informações, melhor vai ser o resultado. E uma das informações muito importantes que eu sugiro que vocês coloquem em todos os manuais de vocês as medidas devem ser conferidas no local. O projeto ele foi feito para orçamento. Por quê, gente? Quando a gente está falando de projetos de marcenaria, a gente está falando de algo muito personalizado. A gente está falando de um projeto sob medida. Então, o papel dos marceneiros também, né, ou das empresas de modulados, é ir no lugar, fazer esse levantamento para ter certeza de que aquilo ali vai funcionar. Ah, mas Renata, eu estou fazendo um projeto online, ou estou fazendo um projeto... Beleza, então a gente não pode trabalhar com os riscos. O que é o risco? Pô, eu tenho uma parede de 2 metros, eu não posso trabalhar com 2 metros, vamos trabalhar com 1,80 m, né? Então, para a gente evitar problemas e retrabalhos, quando a gente não vai no local medir, a gente não pode trabalhar com as medidas justas para a gente não correr riscos, tá? Então, por isso que a gente sempre coloca essa informação de conferir todas as medidas no local para a gente não ter nenhum tipo de problema, né? Então, gente, eu trouxe aqui para vocês como que a gente apresenta os nossos manuais para vocês criarem os próprios manuais de vocês com todas essas informações. Então, eu sugiro que todos vocês criem uma capa para os projetos, seja o nome de vocês, o nome do escritório, com as informações importantes e aproveitem para fazer o marketing de vocês, coloquem o arroba, coloquem aí todas as informações, né? Definam uma fonte, porque quando a gente está falando de arquitetura, a gente está falando de design, e o design ele é muito importante, né, para a profissionalização do nosso trabalho. E aqui a gente traz, né, algumas sugestões de letras, enfim, para vocês colocarem, mas a gente normalmente coloca o nome do nosso cliente, a gente coloca as informações de legenda do cliente, um descritivo do cliente e as fases do projeto que a gente vai entregar, e a gente sempre começa o projeto com uma
fotinho de capa, que é uma fotinho do ambiente do nosso cliente também, né? Então, nossos projetos todos eles têm uma referência. É importante vocês criarem essa legenda, referência, para vocês terem isso dentro do processo de vocês, para vocês darem seguimento. Então, gente, como que a gente cria um manual de marcenaria, né? Então, a gente tem aí a nossa capa, a gente gosta de colocar todas as informações do cliente. Por que a gente coloca as informações do cliente? Porque quando a gente quer enviar para a marcenaria para fazer um orçamento, ele já tem todas as informações depois para cobrança, ou enfim, para a gente conseguir identificar de qual cliente é aquele trabalho. Então, na nossa capa, a gente traz e a gente sugere aí todas essas informações também, tá? E a gente começa, gente, com uma folha de rosto, que é como se fosse um memorial. E aqui a gente traz as informações mais importantes do projeto, e aqui eu acho que é um dos pontos fundamentais que a gente precisa entender, porque a gente está descrevendo um pouquinho daquilo que a gente gostaria que fosse orçado. Então, a gente começa apresentando quais são os acabamentos que a gente está utilizando no projeto. Então, aqui vocês podem ver o MDF Carvalho, o MDF cinza puro e mais o nosso espelho. Aqui, gente, a gente está trazendo padrões de especificação central, falando dos tipos de ferragens, falando das espessuras. Então, ali o fundo 6 milímetros, a caixa de 15 a 18 milímetros, as prateleiras de 18 milímetros, as portas de 18 milímetros. Então, na grande maioria dos nossos projetos, essa é a estrutura que a gente usa. Ou seja, se o projeto não tiver essas informações indicadas, a gente está levando em consideração que o marceneiro pode aplicar todas essas informações para o projeto, né? E ali a gente coloca algumas informações de contrato. Então é muito importante que a gente crie todas essas referências justamente para a gente conseguir ter essa parceria com a nossa marcenaria e para a gente ter mais segurança na parte de detalhamento e na parte de especificação, né? Então numerem sempre todos os acabamentos. E aí, gente, depois que a gente numerar, a gente vai fazer o que a gente chama de planta que fala. O que é a planta que fala, né, gente? Planta que fala, basicamente, é uma planta que ela pode ser paralela ou ela pode ser perspectivada, aonde a gente vai criar uma legenda para as nossas marcenarias. Ou seja, se eu tenho 4 marcenarias para detalhar, eu vou criar uma legenda. Na minha primeira marcenaria eu vou detalhar uma prateleira, minha segunda marcenaria eu vou detalhar um banco de baú, a minha terceira marcenaria eu vou detalhar uma adega, a minha quarta marcenaria eu vou detalhar uma prateleira painel, né? Então a gente vai lá e cria como se fosse uma legenda para essa planta falar, justamente para o marceneiro conseguir separar o orçamento por tipo de marcenaria. Então, ao invés dele mandar tudo custa 10 mil, ele vai dizer a prateleira custa 1.000, o banco custa 2.000, a adega custa 3.000 e a prateleira de painel custa 2.000, né? Então ele consegue separar os orçamentos até para o cliente definir o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Então é uma forma inteligente de a gente colocar. Então, gente, basicamente essa legenda que a gente cria é uma forma de facilitar. E aí a gente entende que a gente tem uma legenda em 2D, ou seja, para planta, e a gente tem também uma legenda para vista, né? E aí dessa forma que a gente vai criando o passo a passo desse projeto, e agora eu vou mostrar para vocês isso, de que forma a gente faz na prática, né? Então vamos ver aqui um projeto. E aqui quando a gente está falando nesse projeto, ele é o projeto de uma sala integrada, que a gente fez algumas das marcenarias, a gente tem uma planta onde a gente está descrevendo todo o nosso projeto. Então a gente tem tanto da parte de mobiliário, a gente tem a parte de marcenaria, a gente tem a parte de móveis existentes. Isso é um layout geral do projeto. Mas quando a gente entra aqui no nosso layout de projeto na parte de marcenaria, a gente vai ter a nossa marcenaria especificada exatamente naquilo que a gente vai detalhar, né? Então, se a gente parar aqui, vocês podem ver que tem um M em todas as marcenarias que a gente vai detalhar. Então, isso é como se fosse a estrutura do projeto. E aí, agora, a gente vai entrar aqui para essa parte de legenda, aonde a gente está falando única e exclusivamente sobre a marcenaria. Então, vocês vão ter aquela folha de rosto que vai descrever todos esses equipamentos. E agora a gente está falando aqui da parte de legenda de marcenaria. Então, gente, a gente vai lá e a gente coloca lá o painel ripado, a bancada, as prateleiras. E o primeiro ponto que a gente faz é a gente trazer isso de forma visual, né? Então, eu tenho aqui o M1, que ele é o meu painel de marcenaria. Eu tenho ali a minha bancada para refeições. E eu tenho ali a minha gancheira com estrutura metálica, né, para a gente fazer ali toda essa parte de detalhamento. Então, antes da gente entrar numa fase de detalhamento, a gente passa para o nosso cliente, ele aprova todas essas informações, se não tem nenhuma informação, a gente detalha. Então, o nosso manual de marcenaria, ele vai ser dividido em algumas etapas. E essas etapas, elas sempre vão depender daquilo que a gente vai trazer ali
é para o nosso cliente. Então, o ponto importante que eu quero que vocês entendam nessa estruturação de detalhamento de marcenaria, né, antes da gente ver o manual completo, do início ao fim, com todas essas informações, é a gente entender a importância da gente saber o passo a passo, com todas as informações para detalhar uma marcenaria. Depois é importante a gente criar essa folha de rosto com as informações de acordo com o nosso projeto, ou seja, quais vão ser as ferragens, quais vão ser as espessuras principais do nosso projeto. Depois vocês vão ter, digamos, uma planta que vai apresentar o projeto e depois vocês vão entrar, digamos assim, nos detalhamentos. E o detalhamento de marcenaria, a gente vai criando uma legenda para cada um dos itens que a gente vai detalhar, justamente para a gente conseguir organizar todo esse orçamento. Então, gente, esse é mais ou menos a estrutura, como a gente organiza, e agora eu vou apresentar para vocês como que vocês fazem esse mapa, né, esse manual de projeto completo, detalhado, do início ao fim. Então, que nem eu falei para vocês, a gente tem ali a nossa folha de rosto com todas as informações. Inicialmente, a gente começa com a apresentação do projeto em si, então aqui vocês podem ver que é um layout, que é a base de tudo, que é a parte técnica, com todas as medidas, com todas as informações. Junto desse layout, gente, a gente apresenta aqui o 3D, né? E quando a gente está fazendo o 3D, vocês podem ver que desde o início a gente já está dividindo, né, as espessuras, os encontros, todas as informações do projeto para a gente conseguir apresentar. A gente normalmente entrega ali 3, 4 vistas do projeto. Hoje a gente já está conseguindo fazer tudo de forma renderizada. E principalmente para detalhar uma cozinha, que nem eu falei para vocês quando a gente falou de cozinha, uma das coisas mais importantes é a gente definir todos os equipamentos. E definir todos os equipamentos, gente, é definir as medidas, as informações, as cores e ter tudo isso de forma muito clara e detalhada para depois a gente entrar numa parte mais técnica. Com isso detalhado, o 3D está detalhado, o projeto está detalhado, a gente entra nessa parte de detalhamento da marcenaria em si. Porque o que acontece quando a gente não passa por esse processo? A gente apresentou para o nosso cliente, ele nem sequer aprovou e a gente sai detalhando, a gente tem retrabalho. Então, a gente faz ao contrário, a gente apresenta, a gente faz todas as definições, a gente escolhe tudo, a gente bate acabamento, né? Então, aqui a gente pode deixar muito claro, ó, aqui a gente está usando o branco supremo, aqui a gente está usando a pedra tal, aqui a gente está usando esses eletros, aqui dentro a gente pensou em fazer assim, assim, assado, porque daí ele vai dizer, não, eu quero mais uma prateleira aqui, eu quero mais uma gaveta aqui, assim, assim, assado. Quando a gente faz todos esses ajustes, beleza, mas a gente já tem todos os equipamentos e aí a gente entra na nossa fase de detalhamento de manual de marcenaria. O detalhamento de manual de marcenaria com todas as informações e por onde a gente começa? Pela nossa capa. Nossa capa tem ali o tipo de acabamento, né? Tem ali as ferragens que a gente está colocando e as informações mais importantes ali que a gente sempre acaba utilizando. Então, a gente usa essas informações como padrão, vocês podem construir as informações de vocês como base para isso. E a gente começa a nossa planta com a nossa legenda de marcenaria. E aqui, gente, a nossa legenda de marcenaria, a gente já está indicando o módulo superior, o módulo inferior, o porta-temperos, o recuo, e a gente já está nomeando cada uma dessas informações, o que é M1, o que é M2, o que é M3, o que é M4, que nem eu falei para vocês, a gente passa isso para o nosso marceneiro e ele consegue dividir os orçamentos com muito mais facilidade para a gente entender o que é prioridade, o que está caro, o que está barato, o que a gente pode alterar em cada um desses módulos, né? E aí a gente começa com essa parte visual, e nessa parte visual fica muito claro aquilo que a gente apresentou, né? A gente consegue enxergar os módulos, a gente consegue enxergar o que a gente precisa detalhar, e a gente consegue enxergar depois na parte orçamentária quanto que custa cada uma dessas informações. Então eu sei que, pô, o módulo só de porta-temperos ele é pequenininho, mas ele está separado porque também está alinhado à forma que eu vou detalhar. Quando a gente organiza aqui, gente, pelo M1, né? Então aqui a gente começa pelo módulo superior, a gente pode ver que aqui a gente tem todas as informações que a gente precisa. Então eu tenho a informação das alturas, né? Eu tenho ali um detalhe, pô, a minha porta ela tá passando pela frente da minha lateral e eu não preciso de puxador. Então eu tenho meu detalhe 1, que eu vou aumentar ele e eu vou especificar ali. Vocês podem ver que tem as espessuras, então dá pra ver que a minha porta é de 18 milímetros, né? Ali eu tenho a minha altura, né, que é a minha divisão, e eu tenho ali todas as medidas, e ali eu já estou dizendo, se atentar a profundidade da prateleira do micro-ondas, que é maior que as demais, ou seja, como o meu micro-ondas é mais profundo, ele está vindo para frente. E lá em cima eu estou criando o memorial, então o meu acabamento é o MDF branco da Arauco, os puxadores eles são passantes, ou seja, não tem puxadores, os móveis aéreos têm um fundo recuado, os móveis suspensos estão instalados a 70 centímetros da bancada, e as basculantes em cima da coifa possuem puxador
duplo toque, né? Então eu já estou especificando todas as informações que eu quero levar para o meu projeto, justamente para eu não ter nenhum problema. Então é aquilo que eu trouxe para vocês. A gente está detalhando, a gente está trazendo todas as informações, largura, altura, especificações, os detalhes específicos e criando um memorial do lado para a gente não ter nenhum tipo de problema, né? E aí aqui a gente abre o móvel por dentro e aí a gente já está indicando quais são as furações, a gente está indicando que ali vai passar a coifa, então que a gente precisa prever o recorte na marcenaria para passagem, né? A gente está indicando todos esses pontos de uma forma muito visual e à medida que a gente vai entendendo como que a gente constrói isso, o nosso projeto ele vai ficando cada vez mais completo, né? Então eu não preciso escrever em todas as laterais que elas têm 18 milímetros, porque na primeira folha já está isso muito bem especificado, então fica muito claro que não é 15, não é 25, porque a gente está colocando 18 milímetros lá na frente, né? Aqui a gente vai para a segunda marcenaria, M2 e o M3, que é o módulo inferior. E aqui, gente, vocês podem ver que a gente já está com as informações, né, dos equipamentos bem definidas e a posição, obviamente, dos pontos, tanto do ponto de gás quanto os pontos elétricos que vão o quê? Atender aos equipamentos. Então ali eu não posso me esquecer que eu preciso fazer um recorte para conseguir ligar a máquina lava-louça na elétrica, eu vou ter que ter a posição hidráulica. Ali eu não posso me esquecer para o fogão que eu tenho um ponto de gás e eu tenho um ponto de elétrico e eu vou precisar ter o acesso naquela marcenaria ali também, né? Então, à medida que a gente vai colocando todas essas informações representadas no nosso projeto, tudo isso vai ficando mais fácil, né? Então aqui a gente tem todas as medidas, as alturas dos módulos, as medidas dos módulos, as alturas das gavetas, né? Todas essas compatibilizações que elas são fundamentais para a interferência do projeto. E aqui vocês podem ver também que a gente tem ali os pontos de água, né, e o ponto de gás. Então a máquina de lavar ela vai ser acoplada no ponto de água da cuba. O gás do fogão ele está ali dentro do porta-temperos, então para a gente não ter nenhum tipo de modificação estrutural, a gente está prevendo os acessos por dentro da marcenaria e tudo isso precisa estar representado no projeto, né? Então, à medida que a gente vai compatibilizando todas as informações para o nosso projeto e a gente vai levando isso para o nosso 3D, a gente vai criando um projeto cada vez mais interessante, né? Então, tudo que tiver de detalhamento, a gente está indicando de detalhamento ali, a gente tem todas as medidas, todas as informações que eu especifiquei com vocês, o memorial completo que está ali em cima e, ao mesmo tempo, todas essas indicações de acesso. Então, quando a gente está falando de projetos de marcenaria, quando a gente está falando de especificação, a gente precisa entender de que forma todas essas informações elas se conectam e qual que é a forma mais fácil que a gente tem de representar isso no nosso projeto. E a gente representa através do nosso 3D com todas essas informações, como se o nosso projeto falasse e a gente tivesse ali o máximo de informações para a gente levar para o nosso cliente, né? Então aqui a gente tem a clareza das imagens que vão trazendo as informações. Pô, eu tenho uma coifa que vai passar por ali, então eu estou fazendo o meu fundo afastado e um pouquinho mais recuado para depois, em função de manutenção em todos os pontos. E essa é meu M4. Então meu M4 ele é um acabamento único exclusivamente uma chapa recuada em cima do armário aéreo para passagem de tubulação de toda essa coifa, porque foi uma condição para o nosso cliente, né? Então, gente, quando a gente está falando aqui de detalhamento, quando a gente está falando aqui de manual de marcenaria, o ponto importante, obviamente, é a gente entender o nosso mapa da marcenaria, ou seja, o passo a passo para a gente detalhar um projeto, entender de que forma a gente consegue levar todas essas informações para a nossa planta, e aqui a gente chama a nossa planta de planta que fala, né? E, obviamente, que depois, a partir disso, a gente ir trazendo as informações de forma visual para ficar o mais fácil possível, né? Então, primeiro eu trouxe aqui esse exemplo um pouquinho mais simples para vocês de uma marcenaria e agora a gente entra aqui num projeto que ele é um pouquinho mais detalhado, né? Então aqui, gente, vocês podem ver que a capa, basicamente, ela vai seguir sempre a mesma regra, né? A nossa folha de rosto, ela também, ela vai seguir sempre a mesma regra, onde a gente vai trazer as nossas padronagens, as nossas informações de acordo com o nosso projeto, vai trazer todas as informações de especificação de acordo com aquilo que a gente bateu e que está no nosso mapa. E aí aqui a gente entra na nossa planta, né, na nossa planta que fala. E à medida que a gente vai fazendo projetos mais complexos, o nosso detalhamento ele também vai ficando mais complexo, né? Então aqui a gente tem um consultório, um escritório de advocacia que ele foi feito inclusive 100% com painel Arauco, né? Então a gente pode ver aqui todas as informações com tudo que a gente precisa. E aí a gente foi criando cada uma dessas legendas para cada uma desses móveis e a gente acabou detalhando esse móvel de uma forma bem completa, né? Então, pô, aqui a gente está trabalhando o padrão Frejó, que nem a gente falou, o padrão Frejó, a gente tem ele aqui, né? Tanto no trend quanto no poro,
né? Então ali ele já tá sendo especificado o trend, justamente para a gente ter esse painel mais fosco. O frejó, né, ele tem essa estrutura da madeira que a gente consegue ver bem essa marcação no nosso projeto nesse painel. Então a gente também está fazendo as marcações das chapas, onde vão ser feitos os recortes, né? Então a gente quer contornar toda a janela, mas a gente está marcando exatamente onde é que a gente quer que sejam feitas aquelas marcação daqueles recortes. E ali a gente está detalhando todas as informações. E onde a gente tem a janela, a gente está criando um detalhe específico. Então, gente, basicamente, é da gente conseguir analisar o projeto, né? Entender de que forma a gente está utilizando aquela chapa dentro do nosso projeto e a gente representar aquilo ali através de um memorial descritivo completo com todas as informações para a gente trazer o máximo de clareza para quem de fato vai executar, né? Aqui a gente pode ver também que a gente tem uma marcenaria que ela vai ter a interferência de uma mesa de pedra, e essa mesa de pedra ela está sendo representada ali justamente porque a gente entende que a gente tem que compatibilizar esse projeto com a marmoraria para a gente não dar problema, porque ali vai envolver corte, vai envolver passagem de tubulação, né? Então ali a gente tem o M7, o M6, com todas as informações. Vocês podem ver que a gente sempre inclui, né, as medidas devem ser confirmadas no local. Esse projeto ele é feito para orçamento, principalmente porque ele está ali, se vocês olharem na planta, ele está entre paredes, então uma medida ali bem exata que a gente precisa fazer. E depois, gente, a gente vai abrindo cada um desses detalhes. Então aqui eu estou vendo o macro, estou vendo a vista principal e aí depois eu vou abrir ali o M6 e o M7. Então ali no M6 eu tenho painel, gaveteiro e prateleiras iluminadas, né? Eu tenho ali as larguras, eu tenho ali as profundidades, eu tenho ali o detalhe do puxador, tudo isso está sendo representado. Eu estou mostrando ali que a minha prateleira ela vai ter esse recorte de cava na ponta, que nem eu já mostrei para vocês em outros módulos, e eu estou criando ali todo o memorial com todas essas informações, mas eu estou deixando bem claro que isso precisa ser medido no local, né? E ali tem uma base revestida, então todos esses pontos eu estou trazendo. Aqui é uma outra marcenaria também, né? Então ela é mais complexa, ele tem mais alguns detalhes, detalhe de iluminação, detalhe de cava, o perfil de LED, onde é que ele está embutido. Então à medida que a marcenaria ela vai ficando, digamos assim, mais complexa, a gente vai colocando mais informações e às vezes ao invés de um slide a gente precisa de mais slides, né? Então aqui a gente pode ver tanto o ripado como embutir a iluminação, como a gente pode ver o casamento dos veios dos painéis, o puxador, né? O detalhe para a ventilação dessas portas ripadas também, então a gente vai ter ali, né, o espaço das CPUs, dos computadores, então tem que ser ripado, então eu vou deixar um espaço para a usinagem da ferragem, depois eu vou ter todas essas ripas e eu vou ter todas essas informações. Então à medida que a gente vai aumentando, né, o nível do detalhamento, a gente vai aumentando as nossas informações, mas sempre criando esses manuais de uma maneira visual, aonde a gente consiga fazer com que os nossos desenhos não só representem o projeto, mas eles falem por todas essas informações que a gente está trazendo, né? Então aqui a gente tem ali o M4, e aqui vocês podem ver sempre indicar a abertura, indicar sempre, né, os veios, as texturas da forma mais realista possível, né, com todas as medidas, com todas as informações, porque tudo isso vai fazendo com que o nosso projeto ele fique mais completo possível, né? Então ali, desde a posição das instalações, do tipo de puxador, os detalhes, então vocês podem ver, gente, que aquilo que eu apresentei para vocês é o passo a passo de como vocês precisam daqui para frente detalhar e especificar todos os projetos de vocês. Então, gente, aqui basicamente foi um apanhado de tudo que vocês precisam aprender e de tudo que vocês precisam entender para entregar um projeto, para entregar um manual de marcenaria com muito mais informação, né, com muito mais riqueza de detalhes. E a partir de agora vocês vão entender que é muito importante a gente entender como que a gente faz para especificar todas as chapas, mas é muito importante vocês entenderem de forma global como que vocês fazem para fazer todas essas compatibilizações com os outros elementos, para vocês terem cada vez mais riquezas nos detalhes e a menor quantidade de retrabalho e o maior sucesso nos projetos de vocês, gente. Espero que esse curso tenha ajudado muito vocês nessa parte de especificação e principalmente de detalhamento. Espero que seja o primeiro passo para vocês detalharem de forma muito mais perfeita. Se vocês quiserem nos acompanhar, a gente fala bastante sobre marcenaria, bastante sobre detalhamento. Espero, gente, que vocês tenham gostado, né? Se vocês quiserem marcar algo, marcar o meu perfil, a gente vai adorar receber os feedbacks de vocês. E eu gostaria mais uma vez, assim, de agradecer o convite da Arauco e agradecer essa oportunidade de estar ensinando para vocês todo esse passo a passo, com tudo que vocês precisam para especificar chapas Arauco e para fazer um detalhamento completo de marcenaria.
Muito obrigado, gente, mais uma vez, e qualquer coisa que precisarem, eu estou à disposição.